Glória a Deus. Amém, querido? Amém ou não amém? Ok, querido. Então, antes de entrar aqui, vamos fundamentar bem. Primeiro, nós estamos falando de uma igreja ou de um livro chamado Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação. Toda a palavra apó, não é, quer dizer para fora, né? Então, apóstolo, né? Para fora, enviado para fora, né? Então, Apocalipse quer dizer para fora, revelação que veio, né? Então, para nós ficou o nome Apocalipse, fica também muito conhecido, mundialmente conhecido, universalmente conhecido, a palavra Apocalipse. Agora, vejam bem, no capítulo 1 de Apocalipse, nós temos a fundamentação desse livro. Primeiro, essa palavra foi dirigida a um apóstolo, que era aquele apóstolo que foi apóstolo aos 14 anos de idade. Qual o nome dele? João. João é aquele apóstolo que, aos 14 anos, foi chamado para o colégio apostólico. E ele é o mais novo dos apóstolos. E, consequentemente, é o último a morrer também. Aliás, não morrer, não, a desaparecer, né? Porque não há registros da morte de João. Por quê? Porque João também recebeu uma palavra de Jesus, que está lá descrito no Evangelho de João, que ele não veria a morte até ver a volta de Jesus. Então, até hoje, já se sabe onde morreram os 11 apóstolos, né? Mas ninguém sabe onde está João. Alguns acreditam que ele deve estar andando por aí. Pode ser que ele esteja hoje aqui, disfarçado, né? Então, vai sair todo mundo correndo, né? Ah, meu Deus, não. Então, João, voltando aqui para o contexto, né? Ele está num ambiente que é um ambiente assim, de perseguição. O Império Romano resolveu perseguir a igreja cristã naqueles dias, mas de uma maneira muito especial. Algumas pessoas falam que foi por Nero, não foi por Nero, Domiciano. Domiciano é que começou a perseguir a igreja com medo da igreja crescer e da igreja tomar o seu poder. Nós estamos falando do ano 90 depois de Cristo. Nós estamos falando de um tempo em que a igreja está sob ameaça, sob escândalos, sob perseguições, sob inúmeros problemas. Então, João, ele é a pessoa dos apóstolos que ele exerceu o ministério dele numa localidade. Essa localidade chamava-se Éfeso, a cidade de Éfeso. Era uma província de mais ou menos 300 mil habitantes, ou um pouco mais. E é exatamente de Éfeso, a cidade onde ele exerceu o seu ministério com maior frequência, pastoreou lá com maior frequência. É uma cidade que você lê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 19 e 20, mas especialmente 20, o registro do apóstolo Paulo a respeito daquela localidade. E aí então Paulo vai falando que ele trabalhou 3 anos lá, sistematicamente, e Paulo desconstruiu com a pregação do Evangelho, ele desfez completamente todos os argumentos, os sofismas dos espíritas, dos feiticeiros, dos filósofos, dos ateus, de Diana, de Cibele e de todas as adorações que continham prostituição, que continham esoterismo, que continham espiritismo, que continham idolatria. O apóstolo Paulo pregando o Evangelho, anunciando Jesus e falando com fundamento, não só falando Jesus salva, mas muito mais que isso, gerando fundamentos. Entende, querido? Quem está me ouvindo e está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Gerando fundamentos, ele desconstruiu tudo aquilo, ao ponto dos líderes religiosos irem para a praça pública queimar seus livros de André Luiz, de Emanuel, de não sei quem mais, contextualizando para hoje em dia, e abandonar tudo aquilo e passar a servir a Jesus e tornarem-se a igreja mais avivada do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, talvez da história cristã até hoje, não houve uma igreja tão avivada, tão cheia do Espírito Santo, como a igreja de Éfeso. E é exatamente lá, por um período de 6 anos, há um avivamento incontido, um avivamento tremendo, há milagres que não se repetem, como, por exemplo, os próprios lençóis do apóstolo Paulo curando pessoas, entende? Há milagres assim impressionantes, portentosos. Mas muito bem, querido, o que acontece? Embora tudo isso tenha se dado, e esse avivamento todo, e esse testemunho, a igreja caiu num mergulho tão profundo do Evangelho, que ela entendeu que a melhor coisa é dar do que receber. Você quer ser uma pessoa avivada?
você vai descobrir quando alguém tem mais prazer em dar do que receber. A nossa geração só quer receber, só quer receber, só quer receber. A igreja avivada queria era dar. Você pode ver toda vez que há avivamento, como acontece lá em Atos capítulo 4, 5 e 6, a igreja está dando terreno, está dando casa, está dando a vida, está morrendo, a igreja está dando. Entende? Quando acontece lá em Atos capítulo 19, capítulo 20, a igreja também está dando. Entende? E aqui hoje nós vivemos uma geração que se limitou a dinheiro. Entende? E mesmo assim barganha. Dá para poder receber do outro lado, entendeu? A igreja dava para morrer. Olha, quer saber uma igreja avivada? É uma igreja que esteja disposta a morrer. Se a igreja não está querendo viver, essa igreja não está avivada. Porque a esperança dela fica circunscrita apenas a este mundo, entendeu? Agora, uma igreja que está avivada, ela está disposta a morrer. Ela está disposta a se entregar, ela está disposta a pagar preço, ela está disposta a resistir, ela está disposta a perseverar. Amém, querido? Amém ou não amém? Aí, querido, o que acontece? Capítulo 1, versículo 11, é que começa João a dizer para todos nós qual é o fundamento dessa revelação. E o fundamento é, capítulo 1, versículo 11. Quem tem aí pode ler, por favor. O que está escrito aí? Apocalipse 1, 11. Tem que ser mais rápido. Mais rápido. Amém, querido? Capítulo 1, versículo 11. Então, aqui está claro que aquele que está mostrando para onde essa carta está sendo remetida, para quem ela é dirigida. No verso 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele está mandando para as igrejas, mas a assinatura é essa. Este é o coração do livro de Apocalipse. O coração do livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, verso 8. O endereço dessa correspondência, Apocalipse capítulo 1, versículo 11. O fundamento de Apocalipse é esse. Aqui é o ponto central. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não há outro, ele é o todo-poderoso. Não há nenhuma confusão, a esperança não se confunde. Amém, querido? E aí começa um processo. João diz no capítulo 1, versículo 10, que foi no dia do Senhor. Quando é o dia do Senhor? Ele recebeu essa revelação. Quando é? Que dia é o dia do Senhor? Tic-tac. Tchan, 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 tchan. Cabum. Todo dia, né? Tá vendo? É igual aquele pessoal, todo dia. O dia do Senhor na igreja primitiva é o domingo. É o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou. Entende? Então, o dia do Senhor, repita comigo, o dia do Senhor é o domingo. Amém? E qual é o dia de nós adorarmos, então? Todo dia. E qual é o dia de nós descansarmos, então? Nenhum. Todo dia. Misericórdia. Sábado. Domingo. A Bíblia diz que é um dia dos 7. Se você estabelece assim sagrado, de modo sagrado, um dia, aí você está colocando um concorrente com Jesus. É o sábado, você colocou um concorrente com a obra de Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo o que é chamado de tempo sabático. Nós estamos vivendo o ano do jubileu. Nós estamos vivendo o ano da libertação. Nós estamos vivendo o período da graça. É um dia só que nós estamos vivendo. Amém? Está entendendo? Não, adventista não gosta dessa história, não. Entende? Porque faz de um dia uma religião. E Jesus veio claramente mostrar para nós que não. Quando você lê sobre o ano do jubileu, você vai entender o que está em Isaías capítulo 60. Quando você lê o ano do jubileu, que está no livro de Números, mas não é assunto nosso aqui. Aí você vai entender lá em Números dizendo que ele veio para pôr em liberdade os cativos, né? E ele veio pagar as contas, as dívidas de todo mundo, e todo mundo tinha que se perdoar, os presos tinham que ser postos em liberdade, a reforma agrária tinha que ser feita, porque isso era ano do jubileu. Aparece no livro de Atos a igreja praticando isso. A melhor coisa é dar do que receber. Amém, querido? Logo no início do livro de Atos, começa lá no capítulo 4, todo mundo entregando, dividindo um com o outro, porque é ano do jubileu, é chamado ano da graça de Deus. Amém?
Amém ou não amém? Está entendendo? Então, vamos nós aqui rapidinho, porque senão a gente não sai daqui hoje. Né? Uma vez nós começamos um estudo, eu falei, vamos terminar o povo. Não, vamos ficar. Quando eu fui ver, já era meia-noite. Entende? Mas vejam bem, o que acontece? Esse ano do jubileu, esse ano da graça, é o ano que nós estamos vivendo. Por que ano da graça? É o ano que ninguém pode julgar ninguém. É o tempo da graça. Amém, querido? Que ninguém pode condenar ninguém. É o tempo da graça. Se você está fora da graça, você fica julgando os outros. Amém? Você fica condenando os outros, porque você não entendeu a graça, você foi para a lei. E quando a gente vai para a lei, a gente tende a julgar as pessoas. É o dia do Senhor. Aí aparece uma expressão no versículo 12. 7 candelabros. O que são 7 candelabros? 7 igrejas. Amém? Depois no versículo 13 aparece a expressão filho do homem. O que isso te faz lembrar, filho do homem? Filho do homem te faz lembrar o quê? A profecia de ele mesmo, Daniel. Entende? A profecia de Daniel. Entendeu? Não é a profecia de Ivo Nogueira, não. A profecia de Daniel. Que é Daniel que faz alusão ao filho do homem. Foi uma visão que ele teve da presença do Cristo, né? A presença do Messias. Vejam bem, no capítulo 1, versículo 14, fala de um ser, uma pessoa de cabelos brancos. O que traz para você a ideia de cabelos brancos? De velhinho, mas não é isso que Apocalipse está querendo dizer. Apocalipse está querendo dizer cabelos brancos, ele está falando de eternidade, e não um velhinho, que apareceu um velhinho lá, né? Igual o Papai Noel, e vim aqui entregar a revelação do Apocalipse. Aí, mas que futuro horroroso é esse? Né? Ninguém vai acreditar. Não, ali quer dizer eternidade. Amém? Também aparece no capítulo 1, versículo 14, olhos de fogo. O que é isso? O que quer dizer olhos de fogo no contexto de todo o Novo Testamento? É uma referência, olhos de fogo, àquele que tudo penetra, aquele que conhece plenamente você, que conhece plenamente as pessoas a quem ele está se dirigindo. São chamados olhos de fogo, pés de bronze, versículo 15 do capítulo 1. É aquele que tem o poder para vencer, marchar e vencer o inimigo. Aquele que tem poder para vencer o inimigo. No capítulo 1, versículo 15, também fala voz de cachoeira. Quem tem voz de cachoeira aí, levante a mão e dá uma vozada aí para a gente. Então era esse aí, voz de cachoeira, voz de muitas águas. Né? A tradução é voz de cachoeira. Nós temos voz de muitas águas e assim vai. É aquele que tem autoridade para falar. Ele tem autoridade. Rosto como um sol. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 16. É aquele que tem poder e glória. Repita comigo, poder e glória. E, no capítulo 1, versículo 16, fala da espada. E a espada, é a palavra de Deus. A espada é o sentido daquele que tem poder para exercer juízo. Fazer juízo sobre a terra. Amém, querido? A Bíblia diz também no capítulo 1, versículo 18 de Apocalipse, aquele que vive, quer dizer o quê? Aquele que tem o controle, que tem tudo sob o controle. E no versículo 18 também fala que vive para todo sempre. Ou seja, ele não para de agir. Não para de agir. Jesus nos abandonou. Só se você quis que ele abandonasse. Mas ele não para de agir. Jesus largou a nossa igreja. Isso é mentira. É gente que não discerne bem a palavra de Deus. 7 candelabros. Capítulo 1, versículo 12. Aquele que tem o controle sobre a igreja. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga assim: Deus tem um controle sobre a sua vida. Amém? Eu às vezes vejo um crente falar assim: minha vida está sob o controle de Deus. O dia que ela tiver, meu amigo, você não vai ficar doido. Entendeu? Pois é, quando teve na vida de Filipe estava aqui, daqui a pouco estava lá, daqui a pouco estava do outro lado, e estão presos daqui a pouco, espada para morrer, está no controle. Agora, quando está no seu controle, nada disso está acontecendo, né? Está no meu controle, está tudo bem, né? Chega em casa, dorme, estiver no controle de Deus, o diabo bate na porta, vem cá, quer te enfrentar, não é isso? Porque a vida está no controle de Deus, amém, querido? Bate a mão no ombro do seu irmão, estou orando para Deus controlar a sua vida. Amém, querido? Meu irmão, é no limite, entendeu? É no limite, a vida é no controle de Deus, amém? Amém ou não amém? Aí, pastor, ninguém dá amém, fica né? Parece que Deus vai bagunçar a nossa vida, não é isso? Mas não é não, querido. Ele vai mostrar a glória dele para você. Quando você está invadido da glória de Deus, você não tem medo de nada. Agora, quando você não está invadido da glória de Deus, entende? Se faltar a luz aqui, você, meu Deus, vamos orar, irmãos. Aleluia, glória a Deus, tem misericórdia, entendeu? É porque a sua vida não está no controle de Deus, entendeu? Não está. Uma vez, eu estava num monte orando lá em Açailândia,
Mas foi tanta presença de Deus, irmão, mas tanta presença de Deus, mas tanto que eu nem vou contar tudo o que aconteceu lá. Mas foi tanta presença de Deus que eu saí assim pela cidade, andando, né? Sabe, quando a gente está naquela presença tão forte de Deus, né? Que parecia que eu estava andando assim com um palmo acima do chão, entendeu? Um palmo. Aí eu cheguei assim num cruzamento, começou um tiroteio. Pá, 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 a polícia dando tiro no bandido. Pá, pá, e eu andava assim, pá, e sum, aqueles negócios passando, sum, sum. Eu acho que agora eu não conseguia não, mas naquela época eu estava tão na presença de Deus, irmão, tão alegre, daqui a pouco, e vinha na minha cabeça assim, o bandido vai virar para a esquerda, o bandido vai dobrar, e era exatamente o que ele fazia. Antes dele fazer aquelas curvas que ele fazia de moto, vinha na minha cabeça, ele vai fugir para lá, ele vai virar para a direita, e ele virava mesmo, vai virar para a esquerda, ele virava mesmo, entendeu? E ele dava a volta no quarteirão, olhar a polícia, pá, 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 e eu no meio daquela esquina ali, passando aquela bala, sabe, eu não estava preocupado com nada, entendeu? Não estava não, querido. E não vou te contar tudo, que você vai me chamar o SAMU para me internar, entendeu? Porque foi tão forte aquilo que aconteceu, tão forte, que para terminar eu me ajoelhei lá, fui até a porta do templo da igreja, me ajoelhei, e aí Deus me falou tanta coisa lá na porta da igreja. Quando eu me levantei, eu falei, acho que eu vou para casa, mas eu errei, eu devia ter ficado mais, entende? Eu devia ter ficado mais. Eu falei, já era 4 da manhã, entendeu? Eu estava desde 8 da noite, lá naquela unção toda, né? E aí, meu irmão, no dia seguinte o camarada parou um caminhão na porta, perto da igreja, saiu do caminhão, esqueceu de puxar o freio de mão, o caminhão desceu, arrebentou o muro da igreja todinho. Saiu de um lado ao outro assim, entendeu? Justo no lugar que eu estava orando, recebendo a revelação, entendeu? Então, quando você está na presença de Deus, fala para o seu irmão, quando você está na presença de Deus, Deus está no controle e você não tem nada para temer. Amém? É só glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor com todo o nosso coração. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 18, está dizendo assim, para todo sempre, que quer dizer pronto para agir em qualquer momento. O nosso Jesus está pronto para agir em qualquer momento. 7 candelabros é o controle que ele tem sobre as igrejas. 7 estrelas são os anjos da igreja. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quem quer receber revelação do céu? Misericórdia, glória a Deus. Todo mundo quer, né? Agora você já leu a Bíblia? Quem já leu a Bíblia toda? Ah, quase foi, até Mateus, né? Amigos, amados, queridos e queridas, toda a revelação que tem aqui na Bíblia foi constituída e construída debaixo de sofrimento. Não existe uma revelação aqui que não tenha sido com sofrimento. Quem quiser ter revelação tem que estar acostumado com sofrimento. Entendeu? E você entende como é que é a revelação? A revelação nunca é do modo como a gente costuma ler livro e ver novela, ver filme e histórias. A revelação, ela é cíclica. Você vai ler uma história aqui com uma figura, daqui a pouco a mesma história é contada ali com outras figuras. Depois ela é contada de novo com outras figuras. Depois ela é contada de novo com outras figuras. E assim se escreve o livro de Apocalipse. Você não pode ler o livro de Apocalipse assim, agora vem isso, agora vem aquilo, depois vem aquilo outro, depois vem aquilo outro. Não. Você não pode ler assim. Então você não entende a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, ela é cíclica, sabe? Ela é cíclica, ela vai se repetindo, muda a história, ela se repete, muda. Você já teve aquele sonho que você sonhou com umas imagens, daqui a pouco você sonha de novo o mesmo sonho, mas já são outras imagens, aí daqui a pouco você sonha o mesmo sonho e já são outras imagens, é o mesmo assunto. Alguns pesquisadores chamam isso aí de roteiro argumental, é o sonho da sua vida, que se você aprender com ele, tudo muda, amém, querido? Mas a maioria fica mais espantada contando o sonho. Então, a literatura apocalíptica não é a literatura de Apocalipse, é a literatura das revelações da Bíblia. Todas elas foram escritas quando havia um grande sofrimento, às vezes nacional, às vezes pessoal, como é o caso de Daniel e da nação de Israel, como é o caso de Ezequiel, o caso de Jeremias e de tantos profetas, Zacarias, Sofonias, Malaquias. Malaquias pode ser um profeta ou pode ser apenas uma mensagem. Entende? Mas todos eles foram escritos debaixo de sofrimento, e é justamente no meio do sofrimento que parece que os olhos espirituais abrem. Você está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Parece que é no meio do sofrimento que os olhos espirituais abrem. E é exatamente aí, exatamente neste ponto, que nós começamos a buscar compreender a carta escrita
a igreja de Éfeso, a igreja da cidade que Paulo fundou, aquele trabalho, e que João permaneceu ali, cuidando daquela região. É importante Éfeso, porque a igreja de Éfeso é ela que influencia o surgimento e a edificação de todas as igrejas circunvizinhas, como Pérgamo, Tiatira, como Sardes, entendeu? Todas as demais igrejas são ligadas a esta igreja pela sua origem. Ela era a capital da Ásia. Claro que você não vai comparar a Ásia daquele tempo com a Ásia de hoje. A Ásia, naquele tempo, tinham 3 Ásias, né? Tinha a própria Ásia, que era a capital onde a igreja estava, havia o continente asiático e havia a Ásia Menor. Então, geograficamente, não era como nós hoje presumimos, ok? E é exatamente ali que havia um porto famoso. E onde havia porto, havia uma cidade grande. E onde estava um porto, haviam pessoas de várias nacionalidades. E onde havia porto, havia prostituição. Onde havia porto, houve um casal famosíssimo da Bíblia, que morou em Éfeso e deu um grande testemunho, um casal chamado Áquila e Priscila, que a Bíblia relata a história deles em Atos, capítulo 18, versículo 27, que mostra que eles estavam lá. Exatamente aí nessa cidade onde houve grandes milagres é que há uma palavra que é dirigida a esta igreja que era tão avivada e de repente deixou de ser avivada. O que aconteceu com a igreja? Bom, a palavra, essa mensagem é endereçada ao líder. Quem é líder aqui? Levante a mão e diga amém. Meu Deus, quem é líder aqui? Levante a mão e diga amém. Quem é líder aqui? Levante a mão e diga amém. Quer dizer que nenhum de vocês aqui faz nenhum prato de comida. Todos nós fomos feitos como líderes. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Nós estamos aqui para influenciar as pessoas. Amém, querido? Nós não estamos aqui para dominar as pessoas. Nós estamos aqui para influenciar as pessoas. Entende? Eu assistindo uma aula, chegou uma doutora em genética. E ela começou a aula dizendo assim, foi em mês de março, né? Ela começou a aula dizendo assim: eu sou doutora em genética, especialista na questão exatamente genética, essa questão da origem da vida, do surgimento da vida e do trato dessas coisas. Porém, ela disse, faz 4 meses que eu perdi minha filha, que nasceu com um problema genético. E eu não pude fazer nada. Doutora em genética. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, e a vida preparou isso para ela. Teve uma filha que nasceu com um problema genético e não teve remédio, não teve doutorado, não teve conhecimento que fosse capaz de resolver aquele problema. Parece uma trapaça da vida, não é isso? Mas ela vivenciou isso. Uma pessoa maravilhosa, essa professora. E a contradição de vida dela. Vejam bem, querido, quando essa carta é endereçada a uma igreja, há uma contradição muito forte. A contradição é que esta era uma igreja avivada e alguma coisa fez que a igreja parasse. A palavra, então, é dirigida à igreja, é dirigida ao anjo da igreja, que tanto pode ser um líder quanto pode ser um anjo mesmo. Mas vamos dizer que é melhor entender que é o líder da igreja. Então Deus está falando com ele. A carta é endereçada a ele, versículo 1 do capítulo 2. Ou seja, sendo ele o pastor ou responsável pela igreja, porque a igreja naquela época tinha o quê? Ancião como pastor, presbítero como pastor, pastor como pastor, e assim bispo como pastor. Então não havia, era a mesma função. Era a mesma função. Por isso que tem igreja que tem pastor, que tem bispo, e outras que tem ancião até mesmo, né? E presbíteros, e aí vai toda uma diferença por questões de governo. Preste atenção, querido. Ao anjo da igreja é dirigida uma palavra. No capítulo 2, versículo 1, Jesus diz que na mão dele, esse é o recado que ele manda através de João, na mão dele, diz ele, está na mão direita as 7 estrelas. E essas 7 estrelas são os líderes dessas igrejas. Estão nas mãos dele. Diga, os nossos líderes
estão nas mãos de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém? Quem é que vai cuidar desses líderes? Quem é que vai corrigir esses líderes? Quem vai ajudar esses líderes? Quem é que vai direcionar esses líderes? Quem é? Hein, queridos? Hein, queridas? Jesus, querido. Então por que a gente fica fazendo isso ou aquilo em relação ao líder? Em relação ao líder, nós vamos orar por ele. Ou então vamos ter a habilidade de Natan para falar com ele ou com ela, certo? Mas essa habilidade é produto de quem entende a igreja, entende a revelação, entende a palavra de Deus. Então, o que está querendo dizer aqui? Que pastores e crentes, de modo geral, são comparados a estrelas. Apocalipse 1:20, 1 Coríntios 15:41. Lá está dizendo claramente que são comparados como estrelas. No capítulo 10 de João, versículos 27 e 28, a Bíblia diz que todos nós estamos nas mãos do Senhor Jesus. Amém, querido? Diga para quem está bem próximo de você: meu irmão, você está nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos apenas iluminando a nossa pista. Nós estamos apenas preparando para a decolagem. Entende? No capítulo 1, versículo 20, Jesus anda no meio dos 7 catiçais de ouro. O que tem a ver 7? Sempre aparece 7, né? 7 é o quê? É o número da perfeição. Querido, é muito fácil dizer. 7 quer dizer plenitude. 7 quer dizer perfeição também. Mas o objetivo do 7, que mais tarde você vai ver lá, tem um 666, não tem? Não tem? Aparece lá em Apocalipse 666, né? Mas também tem besta, falso profeta e anticristo, não tem? Então nós temos uma trindade ou triunidade satânica, que o diabo levanta. E 666 é o quê? É abaixo de 777, que é o tetragrama. Tetragrama é o número da perfeição. Então, quando chegar bem perto do fim, que nós já estamos nele, o diabo vai levantar uma trindade satânica para iludir você, porque está perto do fim. Está dando para entender? Está perto do fim. Quando chegar lá perto do fim, nós podemos dizer que já, vamos dizer assim, 90% das profecias já se cumpriram. Já se cumpriram, 90% delas. Faltam poucas profecias para se cumprirem para a volta de Cristo. Quer ver um exemplo típico? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 9 que antes disso Israel iria se converter. E diz várias vezes na Bíblia, aparece episódios, até no livro de Apocalipse mesmo, que todas as vezes você lê aquela palavra assim, folhas de oliveira, é pregação do Evangelho. Entende? Então o que acontece ali? Hoje está acontecendo um fenômeno que pouca gente tem percebido. Estão se convertendo mais judeus do que não crentes. Não sei se você já tem conhecimento desses dados, mas já faz mais de 15 anos que proporcionalmente se convertem mais judeus do que não crentes. Ou seja, pessoas que não sejam judias ou de outras religiões. O número de judeus hoje que se converte é muito maior. Então, há uma profecia se cumprindo diante dos nossos olhos. A profecia bíblica, ela não toca trombeta para se cumprir. Entende? Você poderia dizer assim, mas ainda vai haver o milênio. Pense bem que o milênio, que vai acontecer para alguns, já aconteceu para outros, está acontecendo agora para outros grupos, poderia também ser compreendido com o período do ano 400 até próximo da Reforma Protestante, que dá 1000 anos praticamente, entende? Em que a igreja governou o mundo de então, compreende? Então teria já se cumprido. É claro que isso vai ter milhares de contestações, compreende? Mas veja bem, meu querido, estes catiçais, que são as igrejas, e o livro de Apocalipse é um livro muito simbólico, né? A Bíblia diz aqui que Jesus anda no meio dessas igrejas, anda no meio deles. Uma outra questão também, está no versículo 2 do capítulo 2, é que ele conhece a igreja. Diga assim, olha, Jesus te conhece, fala para quem está do seu lado. Ele te conhece, não adianta tapear, não adianta enganar, não adianta você dizer ou eu dizer que nós somos todo-poderosos, que fazemos isso, aquilo, outro, que damos bom testemunho, porque Jesus te conhece. Ele sabe quem é você, sabe com cada um que aqui está.
Afinal, foi Ele que atraiu. Foi Ele que te trouxe para esse rebanho. E Ele diz no capítulo 2, versículo 2, eu sei as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eu sei. Jesus é quem aprova a nossa obra, não são as pessoas que aprovam as nossas obras. É Ele que aprova as nossas obras. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 a 15, e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18, isso está bem claro e distinto para nós. Amém, querido? Agora, vejam bem, capítulo 2, versículo 2, também está falando, está mencionando, sobre o trabalho. O trabalho. O nosso trabalho não é vão no Senhor, 1 Coríntios 15, 58. Então Jesus conhece as nossas obras, versículo 2, e conhece o nosso trabalho, o que você realmente está fazendo. Quantos cristãos vêm para a igreja esperando ver o trabalho dos outros? Ver o Espírito Santo no pregador, ver o Espírito Santo no louvor, ver o Espírito Santo no diácono, ver o Espírito Santo nos auxiliares, mas ele próprio está só olhando. Entende? Está só observando. Ele não está... Teve uma jovem que falou que estava se sentindo muito tremendo para falar aqui. A melhor coisa desse mundo é subir aqui tremendo. Amém, querido? O dia que você subir aqui confiante, meu Deus do céu, a gente tem que falar assim, tem misericórdia. Porque todo que entra confiante aqui, sai tremendo. Entendeu? E quem entra tremendo, sai confiante. Amém, querido? Amém ou não amém? Porque me chamou para ir, a pastora Dani me chamou para apresentar um aviso aqui, que vai ter uma sorvetada. Ai, meu Deus, estou tremendo. Ótimo, essa daí é a melhor. Melhor pregador é aquele que vem tremendo. Entende? Mas vem tremendo. Resiliência. Sobe aqui, mas chega ali em cima. E como ele sai? Sai dando glória. Sai agradecendo. Que Jesus conhece o trabalho dele. Outra palavra que também está nesse versículo 2 é uma palavra chamada paciência. Palavra abençoada, né? Não é, querido? Quem tem paciência aí? Graças a Deus. Porque quem tem paciência tem tribulação, não é assim? Porque o único remédio para a tribulação é você ter paciência. Não adianta você, sai tribulação, ela não vai sair. Você tem que ter paciência que ela vai passar. Não é? Tem que ter paciência que ela vai passar. Então, a palavra paciência, perseverança, é quando nós queremos vencer. Quando a igreja quer vencer, ela tem que ter paciência, tolerância, suportar, aguentar para chegar ao seu objetivo. Traçamos um objetivo. Eu lembro que eu fui pastorear uma igreja no Rio de Janeiro, num lugar chamado, lá tem um lugar chamado Paciência também, mas num lugar chamado São João de Meriti. Todo alegre, primeiro ministério meu, todo feliz, né? Falei para a Anitta, é a primeira igreja, vamos pastorar lá em São João de Meriti. Aí quando eu botei o pé em São João de Meriti, meu irmão, irmão, era uma bênção. Glória a Deus, né? Era o lugar que tinha mais lixo no Brasil. Entende? Quando terminava o dia, na tarde, era uma montanha de lixo assim, querido. Era um lugar pequeno, com 1,5 milhão de habitantes na época, hoje deve ter uns 3. Entende? Nas esquinas ficava cheio de lixo. Rato lá, o pessoal chamava aquilo, era de javali, entendeu? Era rato gordo mesmo, entendeu? Passava o rato assim, o rato bem farto, né? Bem farto. E aí depois saiu no Jornal Nacional, saiu que aquela região era a mais violenta do mundo. Eu falei, onde é que Deus veio me colocar? Meu Deus do céu. E aí eu fui pastorear uma igreja que tinha 23 viúvas. E foi um lugar onde eu fiz quase 60 funerais. Entende? Eu não gostava nem de receber flores. Quando davam flores, me lembrava de defunto. Meu Deus do céu, cheirava toda hora. Então, era um lugar que uma vez a polícia fez uma tal de operação Mosaico, matou mais de 30 pessoas só no bairro da igreja. Era tudo bandido. Está entendendo? Mas foi um dos lugares onde mais nós crescemos. Entende? Tinha o rio Sarapuí. Bora na internet procurar Rio Sarapuí. É o rio que mais cadáveres tem na América Latina. O pessoal mata e joga no Rio Sarapuí. Mata e joga no Rio Sarapuí. Tinha um homem lá que fez um barquinho de madeira e ficava assim. O pessoal, meu filho, vamos ver, é esse? Não, então lá, é aquele ali. Aí ficava assim, procurando os cadáveres para mostrar para a família dava R$200, para ele achar o cadáver de um parente. É uma coisa horrorosa. Entendeu? Mas na nossa igreja tinham vários leprosos. Famílias umas 2, 3 famílias grandes de leprosos, entendeu? Mas como faziam comida boa?
Glória a Deus. E eu comia tanto, entendeu? Eu engordei pra caramba. Glória a Deus. Com a ajuda da minha esposa e daqueles irmãos. E aí lá nós fizemos um templo para 1.300 pessoas. 1.300 pessoas, pastora Dani. Rapaz, está até hoje lá aquele templo. Enorme, gigantesco. Um templo para 1.300 pessoas. E aqueles irmãos eram tudo pobres. Entende? E Deus foi abençoando no correr da construção. Eles davam para a igreja e Deus abençoava. Mas eles não davam para receber nada, não. Deus dava para eles e eles continuavam dando para a igreja. A igreja chegou a ser a mais fiel em dízimos e ofertas do Brasil. Quando ela teve 100 membros, ela tinha 110 dizimistas. Entende? Saiu no jornal isso. Entende? Quando ela teve 100 membros, ela tinha 110 dizimistas. Entendeu? E aqueles irmãos ali trabalhavam. Quando chovia, a igreja ficava com meio metro de lama, que a rua não era calçada. E os irmãos vinham pendurados nos muros do vizinho para assistir culto. Entende? E levavam um sapato assim, vinham descalços, botaram uma torneira lá para eles lavar o pé, vestir o sapato, calçar o sapato e entrar para o culto. Meu irmão, não tinha dificuldades. Não tinha, eram senhoras, eram rapazes, eram moças, entende? Havia perseverança. Amém? E todos eles acordavam para trabalhar às 4 da madrugada, meu irmão. E o culto era 8 da manhã. Glória a Deus, aleluia. Culto 8 da manhã e os irmãos tudo lá. 8 da manhã, igreja cheia. Entende? Para pregação, estudo da palavra, oração. 8 da manhã, querido. Chovesse ou fizesse sol. Entendeu? E aquelas senhoras, aqueles irmãos, aqueles rapazes todos iam. Quando uma igreja está imbuída da perseverança, não tem tempo ruim, não tem hora ruim, não tem dia ruim, não tem gente ruim. Porque elas estão olhando para Jesus. Esse é o motivo dela, o motivo da existência dela. No capítulo 2 de Apocalipse, versículos 3 e 6, a Bíblia diz aqui no capítulo 2, versículo 3: e tens perseverança, e suportastes as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E no versículo 6 diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses nicolaítas aqui. Sofreste. Vida cristã sem sofrimento não é vida cristã, meu querido. Não adianta. Vida cristã sem sofrimento não é vida cristã. Não é procurar sofrimento. É saber atravessar sofrimentos com alegria. Saber atravessar sofrimentos sabendo que eles passam. Então a igreja, ela já estava habituada a passar por episódios de sofrimento, sem, no entanto, se revoltar com isso, porque o próprio versículo 3 diz que tens paciência, tens perseverança. E também o mesmo versículo diz: trabalhaste pelo meu nome. E, meu irmão, aqui é sério. Essa igreja tinha um motivo para se reunir. Tinha um motivo. E quando nós não temos este motivo, ele será revelado. Qual é o seu motivo? Entende? Quem está entendendo? Levante a mão e diga amém. Se você não tiver este motivo, o seu motivo de estar aqui ou de estar em qualquer reunião da igreja será revelado. Será revelado. Por que vai ser revelado? Porque no dia da prova você não aguenta, você põe o pé na estrada e vai embora. Porque o seu motivo não era Jesus. O seu motivo eram os amigos. O seu motivo era o ambiente. O seu motivo eram as vantagens. Os seus motivos eram o interesse particular, o egoísmo dominante nesse século. O seu motivo não era Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 3 e 6, esta expressão, trabalhaste pelo meu nome, e o versículo prossegue a dizer: não te cansastes, nunca perdestes a sua energia realizadora, nunca perdeste a sua motivação. Eles esperavam no Senhor, eles agiam pelo Senhor e não tinham medo e nem vergonha de falar do seu Deus e do seu Senhor. O versículo vai adiante, diz assim no versículo 6: aborrecestes as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço, disse Jesus. Quem eram os nicolaítas? Bom, nicolaítas, querido, é simples da gente entender. Resumindo a palavra, ou melhor dizendo, a prática dos nicolaítas, que é a palavra nicão, junto com a palavra laos, quer dizer, conquistar os outros
sedução de pessoas, conquistar pessoas comuns, conquistar o povão, conquistar nicolaítas, conquistando sobre o povo. Às vezes eu vejo na televisão um camarada falando assim, fascista, isso aqui é fascista, vocês são fascistas. Ele parece que nem conhece a história dos fascistas, entende? Os fascistas eram sustentados pelas pessoas humildes, pobres. Eles falam fascista como se fosse classe média alta, que estivesse querendo meter as caras no Brasil. O fascismo sempre foi sustentado por pessoas pobres, entende? Mas eles falam assim, fascista, parece que ele nem percebe que fascista é quem está falando que é fascista, entende? Mas é aquela depredação do diálogo, né? Então preste bem atenção, eles não toleravam os nicolaístas. Por quê? Os nicolaítas são as pessoas que generalizavam tudo, infiltravam-se dentro da igreja, relativizavam tudo. O que tem? Ah, mas o que tem? Não, mas o que tem? Não é o tal do que tem, né? O que tem? Mas tomar só uma cachaçinha, o que tem, né? O que tem, né? Só um motelzinho, o que tem, né? O que tem aqui? Só um roubozinho, o que tem, né? O que tem? Eu tive uma experiência ali, para os irmãos me elogiarem, claro, né? Mas não é para isso, não. Eu tive uma experiência mês passado, foi muito forte para mim, muito forte, porque eu estou num propósito, já há 5 meses, todo dia estou no monte, todo dia, não é para minha glória, não. Depois você vai entender mais adiante, hoje não, mas daqui a uns 5 meses você vai entender. Então, todo dia eu estou lá no monte, e aí, um dia lá, Deus me falou o coração, tem dia que Deus fala, tem dia que Deus não fala, tem dia que mais Deus não fala do que fala, né? Então, me falou sobre uma coisa muito importante. E aí, eu guardei aquilo no meu coração e falei com o meu companheiro de julgo, que vai sempre comigo, pastor Batista. E aí, então, no dia seguinte, 2 dias depois, eu fui comprar minha esposa falou, vai lá pagar essa conta, tal, lá na lotérica. Aí eu fui lá pagar na lotérica. Só que ela deu com R$100 a menos, né? Porque é a esperteza de mulher, né? Ele vai ver que tem R$100, ele vai tirar do bolso dele e vai pagar, né? Ela deu com R$100 a menos, né? E eu peguei, botei no bolso assim, contei o dinheiro, mas não vi os boletos, né, para pagar. Aí cheguei, mano, me deu 230, tem que pagar 230. Quando chego lá, contei os boletos, era 332. Mas eu já tinha entregue para a menina lá. Aí eu falei, e a menina contou 3 vezes na minha frente. Contou e perguntou, você não tem 10 centavos? Eu falei, não tenho, querida. Eu pensei que ela ia pedir 100, né? Não tem. Não tem. Aí daqui a pouquinho ela foi e, tá bom, suou a cabeça, foi lá em cima, foi embaixo, voltou com troco. E me deu, meu irmão, para a honra e a glória de Deus, me deu R$73. Oh, glória a Deus. Entreguei 230 para pagar uma conta de 300, e ela me deu R$73, pastora Dani. Eu peguei assim, glória a Deus, aleluia. E eu saí por dentro do supermercado, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou lá e voltar para essa menina, é agora. Estou precisando de R$70, é verdade. Estava mesmo. E eu voltei lá para entregar o dinheiro para ela. Eu cheguei lá para entregar o dinheiro para ela. Falei assim, minha jovem, você deu R$70 a mais aqui. Não dei não, deu sim. Não dei não. Aí ficou, peraí, também não vale, né? Eu estou querendo devolver o dinheiro. Aí nós ficamos naquele, ela confere lá, não deu. Eu falei, você deu dinheiro a mais. Olha, recebe aí que você vai achar esse dinheiro. Aí ela, quando eu estou entregando, eu olho assim do lado, assim, na mesa do balcão, para pagar, quem estava ali? Um pastor amigo meu, que eu não vi, ó. Tem mais de 10 anos, ele assistindo tudo, de testemunha ali, entende? E aí eu falei assim, rapaz, como é que você vai entender Deus, querido? Entende? A gente pode ser honesto um dia, vai ser desonesto 1000, mas Deus fez eu passar por aquela prova, entende? Numa imensa necessidade, e colocou uma testemunha, irmãos. Entende? Colocou uma testemunha que presenciou tudo. Sabe, meu querido, não tem como você relativizar o pecado. Ninguém vence o pecado. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, você não vence o pecado. Você não vence o pecado. Você pode ter sido honesto lá com R$70, mas você cometeu inúmeros outros pecados muito mais caros que R$70. Você pode bater no peito, eu vou vir R$70, mas você fez maledicência, fez uma porção de coisas horrorosas aí, entendeu? Então, o que você fez não foi mais que obrigação, mas foi uma prova. Que prova? Que é possível vencer. É possível vencer, basta querer.
É possível ir fraco e vencer. É possível você chegar ali necessitado e vencer. E no dia seguinte você não tem nada. No dia seguinte eu não recebi nada. No outro dia também não recebi nada. Entende, querido? Mas eu recebi naquele momento a certeza de que Deus estava me vendo. Entende? E que era possível vencer. Diga para quem está do seu lado, olha, é possível você vencer. Deixa eu falar para você uma coisa importantíssima para que essa igreja fosse abençoada. No capítulo de número 2, aqui de Apocalipse, a palavra de Deus vai demonstrar para mim e para você, no versículo diz assim: lembra-te, pois, onde caíste. Olha só, preste atenção. Lembra-te, pois, onde caíste. O que aconteceu com a igreja aqui? A igreja perdeu uma conexão. Ela perdeu uma ligação com todo este serviço que você ouviu ainda há pouco aqui, de perseverança, de fidelidade, de doutrina, de sustentação. Ela perdeu uma conexão. E essa conexão que ela perdeu era a principal conexão. Justamente a principal. Foi essa que ela perdeu. E a conexão que a igreja perdeu foi a conexão do amor a Deus. Primeiro mandamento. Ela era fiel em tudo. Ela era rigorosa em tudo. Porém, ela perdeu uma conexão. Esta igreja deixou de amar a Deus como ela amava no início. Ela conservava tudo. Ela tinha todas as qualidades, mas ela perdeu a ligação com o primeiro amor que ela mantinha. Você acha, querido, querida, que as pessoas desanimam de qualquer jeito? Não. Elas vão colecionando figurinhas de decepções. Vão colecionando figurinhas, enchendo seus álbuns de expectativas de figurinhas de decepção. Ah, é o meu marido, ah, é a minha esposa, é o meu filho, é não sei quem. A responsabilidade é individual. A responsabilidade é individual. Se você esfriou por causa do seu marido, por causa da sua esposa, por causa do seu líder, por causa do seu amigo, por causa da sua igreja, a responsabilidade é sua. Entende? Não vai ser dele. Dele será cobrado, dela será cobrado pelo que ele fez, e de você será cobrado pelo que você deixou de fazer. Ah, mas eu posso mudar de lugar. Exatamente, você vai para um lugar e deixa sua bagagem lá, né? Tem gente que vai assim, né? Sai de uma igreja, passa para outra. A carreta está aumentando a bagagem, né? Não resolvida. Né? Quando chega lá no final, quando Jesus voltar, tem uma carreta tritrilho de tantos problemas acumulados e não resolvidos ou mal resolvidos. Compreende? E a Bíblia diz claramente que ninguém entra no céu com dívida. Ninguém entra no céu com dívida. Amém, querido? Olha só, tá vendo? Todo mundo endividado, né? Ninguém entra no céu com dívida. Mas, Jesus disse para essa igreja no versículo 5, há um remédio. Aquela igreja dos milagres, aquela igreja do avivamento, aquela igreja da presença do Espírito Santo, do poder de Deus, esta igreja deixou de existir. Ficou uma igreja bem abalizada na doutrina, uma igreja bem organizada na sua liderança, uma igreja com um status diante da sociedade bastante respeitável, porém sem vida, sem amor, sem ousadia. E a justificativa ao líder tal, ao problema da perseguição, ao problema da crise, ao problema desse, o problema daquele outro. Jesus fala para ela: arrepende-te. Metanoia. Arrepende-te. Volta onde caíste. Volta no lugar. Você pode ver que tem sempre um lugar onde a pessoa parou de amar a Jesus. Os que estão frios têm sempre um lugar. Porque quando a igreja entrasse com um problema tão grave quanto aquele que essa igreja enfrentou, era hora de se levantar os grandes líderes. Quer ver um exemplo? Eu tenho um colega meu que estudou comigo, embora eu estivesse saindo do seminário lá no Rio de Janeiro e ele estivesse entrando no seminário. O nome desse colega chama-se Heber Silva.
Hoje ele é pastor da 2ª Igreja Batista de Campos, há muito tempo. Mas no início dos anos 2000, ele saiu no Jornal Nacional debaixo de um escândalo terrível. Entende? Ele se aventurou a ser deputado e lá caiu numa tramóia lá e o nome dele rolou o Brasil inteiro. A igreja foi lá para baixo. Entende? Todo mundo arrasado. Naquela igreja tinha um garoto gordinho, pegou um violão e que ninguém queria tocar, ninguém queria cantar, ninguém queria subir no altar, nem trêmulo, nem inteiro, entende? Porque ali inteiro não tinha ninguém, entende? Então ninguém queria. O garoto subiu no violão, pegou uma guitarra e falou: eu serei mais que vencedor. E a igreja começou a cantar com aquele garoto. E aquele garoto foi contagiando a igreja. O pastor se animou. Hoje, meu irmão, a maior reunião de terças-feiras no Brasil é lá nessa igreja. E quem é o pastor dessa reunião é o Fernandinho, que vocês gostam muito de cantar a música dele. E ele surgiu exatamente nesse contexto. Por isso importa que aconteçam determinados problemas para que se levantem os sinceros. Para que se levantem aqueles que vão revolucionar. Que entendem que a igreja pertence a Jesus. É dele, por ele, para ele, todas as coisas, glória, pois a ele. Amém, querido? E eu já vi isso inúmeras vezes. Eu vi num momento difícil, como essa igreja de Éfeso enfrentou, levantar realmente uma nova geração, um grupo novo. Eu lembro que quando nós chegamos lá em Açailândia, tinha 450 irmãos na igreja. 1 ano e meio depois tinha 50. E eu lá, no meio dos 50. Entendeu? Eu estava igual o apóstolo Paulo. Todos nos deixaram. Misericórdia. Todos nos deixaram. No culto, domingo, tinha um carro na porta da igreja. Era um só. E antes, rodava um quarteirão. Só tinha um carro na porta da igreja. E você sabe que o domingo, meu irmão, não devia nada a um funeral. Não devia nada a um funeral. A gente já torcia para o culto acabar. Quando começava o culto, a gente já ficava assim: oh, meu Deus do céu, ainda tem a pregação. Oh, meu Deus do céu. A gente já estava torcendo para ir embora. Mas aí, um grupo de garotos bem magrinhos me viram sair para orar. Eu fugia de noite, assim, toda terça-feira para orar. E eles falaram assim: pastor, a gente pode ir com o senhor? Vamos embora. E aí nós começamos a orar. E aquilo começou a ficar bom, né? Aquela oração. E eu orava muito, entendeu? Na hora hoje. E aí, meu irmão, sabe o que aconteceu? Aquele grupo começou a crescer. Aí de 50 nós fomos para 100. De 100 fomos para 150. De 150 nós fomos para 200, 300, 800, 900, 1000 crentes na igreja. Aí foi uma confusão. Entende? Que não estávamos preparados para tanta gente. Porque nós só começamos a orar, nós juntamos um grupo de pessoas, resolvemos orar. E Deus foi enchendo a igreja. Era criança falando em línguas, era gente orando e ministrando, era evangelização e trazendo amigos para dentro da igreja. Num momento dificílimo, surgiram aqueles líderes. Hoje alguns deles, queridos, são pastores, já estão trabalhando, já nem estão mais na nossa igreja. Alguns deles já estão em outras comunidades, trabalhando para a honra e a glória do Senhor. Mas tudo começou, querido, quando nós de 400 fomos para 50. E Deus levantou uma geração e falou assim para mim: eis aí o seu exército. Eu olhei só aquele porção de palitos em pé, entendeu? Aquele porção de palitinho assim, com um olho esbugalhado assim. Eu falei: esse é o exército de ossos secos, entendeu? Glória a Deus. E foi aquele exército, irmão, que se levantou, entende? Até minha filha foi. Eu falei assim: mas como é que pode? Eu nem acreditava em nenhum deles. E Deus foi dando dons para eles. E hoje eles são um grupo assim dos melhores. Vocês vão ver um dia eles virem aqui para cantar. Vocês vão falar assim: que coisa abençoada. Eles cantam tão bem, entende? E eles fizeram um trabalho fantástico, entende? Para a honra e a glória do Senhor. Agora, é nesse momento que você sabe quem é crente e quem não é. Como está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 16. Agora, então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É um momento fascinante, quando a gente
ver um irmão brigando com outro. É um momento fascinante, porque nesse momento é a hora que a gente vai ver os valores cristãos funcionando. Entende? Comove a gente, né? O irmão brigou com o outro, aí a briga está tensa e tal, e os fracos falam, meu Deus, eu vou embora daqui. E a gente que é crente, já há bastante tempo, a gente olha e vai assim, o Espírito vai trabalhar. Aí daqui a pouquinho vem aquele irmão, me perdoe, meu irmão, me perdoe. Não esquece esse negócio de quem está com razão, me perdoe. E se abraçam, e se ajoelham, e o céu vem para aquele lugar. Aí a gente fala assim, valeu a pena essa briga. Agora tem aquelas brigas inúteis, né? Que fica de mal, mas pune o outro com silêncio, e bababá, e fica falando pelo cotovelo por aí, né? Isso não é briga de Deus, não. Não é, não. Não é, não. Jesus fala para a igreja, quando não brevemente virei e tirarei o seu lugar, o teu catiçal. Quem tem ministério aqui? Levante a mão e diga amém. Tem poucos aí, pastora? Tem poucos. Demorar mais. Quem tem ministério aqui, levante a mão e diga amém. Você gostaria que Jesus tirasse o teu ministério? Hein? Uma vez, eu sou sonhador, graças a Deus. Não é? Ninguém acredita que eu vou fazer 60 anos. Porque eu sou sonhador. Os sonhadores sempre ficam com menos 20 anos. Aí, queridos, presta atenção aí. Sabe? Eu sou sonhador, graças a Deus. E um dia eu falei assim, Deus, todo mundo diz que eu sou sonhador, visionário, entende? E já tantas coisas, eu já sofri tanto por ser sonhador, tanto por ser visionário, entende? Aí eu chego perto de você e começo a falar assim, você fala, pastor, eu gostaria de fazer uma casa. Aí eu começo a falar, isso, aquilo outro, são sonhos meus. Tem gente que pensa que eu estou querendo tomar a casa dele, não, entende? É meu jeito de ser. Você fala assim, eu quero me casar. Ai, que vai ser um rapaz bonito, cheiroso e crente. Glória a Deus, aleluia. Entende? Ah, eu quero viajar. Ah, meu querido, vá para não sei aonde. Entende? Glória a Deus. Tem gente que chega e fala assim, pastor, eu quero me matar. Ah, aonde? Na Ponte José Sarney? Não. Vá para o Empire State Building, que você atira de lá que você vai sair no Washington Post. Entende? Vai ser uma benção. Então ele morreu de forma digna. Entende? Então, eu sou um sonhador. E sabe, querido, quantas vezes a gente sofreu por isso? Porque tantas pessoas não têm sonhos nenhum. E você contar um sonho para quem não tem sonho é a mesma coisa que casar com uma terra seca.